Shalom, queridos, graça e paz. Nós estamos indo para mais um estudo no livro de Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim em hebraico. Nós estamos estudando sobre o amor de Jesus revelado em Cântico dos Cânticos. Estamos vendo sobre os 7 sinais proféticos no capítulo 2, relacionado com a igreja. Desta feita estaremos falando sobre o 5º sinal profético, a rola, Thor, a rola de coleira conhecida. Nós vamos estar lendo novamente o capítulo 2, versículo 10 em diante, para nos introduzirmos na história. Versículo 10 diz: "O meu amado falou e me disse, levanta-te, ó amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que já aconteceu o inverno, cessou a chuva e se foi, mostraram-se as folhas na terra, o tempo da canção é vindo, e em nosso país se ouviu a voz da rola." Então nós vamos recapitular um pouco todo o pensamento desses 7 sinais proféticos. Até agora nós vamos falar sobre o 5º sinal para nos sintonizarmos com o estudo. Se você ainda não teve oportunidade de ouvir os anteriores, eu te aconselho para você poder ter uma noção geral de todo esse assunto, de todos os sinais revelados por Deus no livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 2, onde mostra todo o período da Igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Então, o primeiro sinal é o outono, ou setave, é o início da Igreja, onde diz: "O meu amado falou e me disse, levanta-te, ó amiga minha, formosa minha, e vem." Aqui aconteceu a Igreja, é o outono, o setave, o Pentecostes, a semeadura. O segundo sinal é o Gesem. As chuvas simbolizam germinar, aonde as sementes germinam. E diz assim: "Pois eis que já aconteceu o inverno e cessou a chuva." O terceiro sinal é o Nitzanim, ou seja, os botões se abrem. É o fenômeno do Nitzanim, onde os botões se abrem, mostraram-se as flores na terra. Veja, os botões se abrem, o Nitzanim. Então, o quarto sinal que nós falamos no vídeo anterior é o Zamir, o cantador. O tempo da canção é vindo. Mostraram-se as flores na terra e o tempo da canção é vindo. E em nosso país, nós vamos estar falando agora, se ouviu a voz da Thor, ou seja, da rola. Então nós entendemos que esses 7 sinais proféticos estão relacionados a Mateus, capítulo 13, onde a primeira parábola das 7 parábolas de Mateus, capítulo 13, é a parábola do semeador, depois a do trigo, do joio, né? Depois o grão de mostarda, a levedura, o tesouro escondido, a pérola de grande valor e a rede. Assim também está correlacionado com as 7 igrejas do Apocalipse. A primeira é Éfeso, segunda Esmina, depois Pérgamo, Tiatira e esse sinal de hoje, que nós estaremos falando hoje, o 5º sinal profético, se relaciona com a igreja de Sardes, a igreja de Apocalipse, Sardes. Então, queridos, para que a gente entenda o significado, a representação da rola nesse contexto, nesses 7 sinais proféticos, nós precisamos lembrar do Zamir. Veja, o Zamir era o pássaro migrador, sui generis. Não tinha nenhum pássaro como ele, da sua espécie, nenhum o seguia. Uma espécie que o seguia era a rola, a Thor, que quando o Zamir saía da Ásia em direção à África e fazia sua parada na Palestina, a rola começava a seguir o Zamir. Então veja,
nós entendemos que Zamir é o símbolo daquelas pessoas que levam à igreja novamente a verdade do Evangelho. São símbolos de homens que se levantaram na terra, líderes que se levantaram na terra, quando a igreja se extraviou da verdade das Escrituras, principalmente da justificação pela fé. Nós dizemos isso no quarto sinal profético, no vídeo anterior. Assim também o Zamir é o símbolo do Espírito Santo, com seus 28 cânticos, direcionando a igreja. Nós mencionamos no livro de Eclesiastes, capítulo 3, aonde diz: há tempo para todas as coisas, há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar e de arrancar o que foi plantado, tempo de matar e tempo de curar, tempo de destruir e tempo de edificar. Ou seja, uma simbologia que o Espírito Santo tem uma palavra e uma direção para cada momento da nossa vida. Então, para entendermos a rola na representação desse contexto ecológico descrito aqui no livro de Cântico dos Cânticos, escrito por Salomão, esse diálogo entre ele e a amada Sulamita, nós entendemos que a rola é o símbolo da igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela ficou incumbida de ouvir e seguir o Espírito Santo. Isso nos traz a um período, uma dispensação chamada dispensação da graça, do mover do Espírito que rege a nossa época. Em tempos anteriores, nós vivíamos na dispensação da lei, mas no livro de Romanos diz que nós não vivemos mais na velhice da letra, mas na novidade do Espírito. Isso é tremendo. Esse quinto sinal profético mostra exatamente o período da graça de Deus, e 5 é o número da graça. Então, direciona a igreja a viver de acordo com o que diz a Escritura a respeito da graça de Deus e ouvir o Espírito Santo direcionando nossa vida. Então, esse quinto sinal profético mostra a igreja, o símbolo da igreja do Senhor Jesus na terra, na dispensação da graça, seguindo a voz da rola, a Tor, seguindo a voz do Espírito Santo, que é o Zamir, o migrador. Entenda uma coisa para fechar essa correlação entre esses sinais proféticos, escatológicos e ecológicos descrito aqui em Shir HaShirim. O Zamir, ele era migrador, ele não tinha uma parada específica, ou seja, o destino dele era migrar. Assim é a natureza do Zamir, o migrador, e a rola seguia ele, né? A rola, o nome vem pelo barulho que ela faz, né? O som que ela emite, por isso o nome dela vem de Tur, de arrulho, Tur, em hebraico Tor. Esse é o símbolo do gemido da noiva, né, do som da noiva em oração, com comunhão com o seu noivo. Então entenda, nós não temos uma parada aqui nesta terra. Infelizmente, nós estamos vivendo um período onde as pessoas têm largado o momento do som, da comunhão com o Espírito Santo e gastado horas e mais horas em seus dias com passatempos sociais, com redes sociais, ligadas 24 horas por dia em um celular, ou por aí vai. Mas veja, o que é descrito nesse sinal profético é que essa rola, ela leva seu nome pelo som que ela emite, o arrulho, o desejo da comunhão com o Espírito
Santo de Deus. Que nós possamos ouvir esse sinal profético, que eu, Peterson Santos, possa ouvir esse sinal profético e tomar de lição para a minha vida. Que esse período que a igreja vive na terra é o período onde ela deve ser conhecida pelo som que ela emite, que a rola emite, o seu arrulho, né? O símbolo da comunhão, da intimidade com a pessoa, com Deus, Espírito Santo. Querido, que Deus te abençoe ricamente. Continue conosco nesse maravilhoso estudo do amor de Jesus revelado em Cântico dos Cânticos. Que Deus te abençoe. Amém e amém.